Bem, gente, estamos aqui para resolver mais uma questão de função afim. Essa daqui já é uma questão um pouco mais elaborada, não é uma questão simples, tão rápida como foi as outras. Então, preste atenção na explicação para entender tudo bem direitinho. A ideia aqui é que eu tenho uma função formada por dois gráficos, duas retas. E como uma função tem dois gráficos, duas retas, automaticamente ela terá duas sentenças. E o objetivo da gente é descobrir qual é a lei de formação que define o gráfico dessa função. Como são dois gráficos, automaticamente terão duas leis de formações. Perceba que quando x é maior do que 5, você tem esse gráfico aqui, ó. E quando x é menor do que 5, você já tem esse outro gráfico aí. E aí, como é que a gente faz para determinar a lei de formação de cada um? A ideia é formar uma lei para cada gráfico, sabendo que esse gráfico aqui ele só pode ser usado para x menor do que 5. Tá? Porque perceba que aqui ó, tem uma bolinha que está aberta, então esse ponto aqui, que é quando x vale 5, não faz parte do gráfico. Portanto, o gráfico ele só vai até x menor do que 5, tá bom? Então, qual é a lei de formação desse primeiro gráfico aqui? Então, vamos lá, vou chamar aqui de gráfico 1, vou botar aqui de G1 e aqui eu vou botar de G2 para a gente associar a gráfico 2. Então, analisando o G1, a gente sabe que como é uma reta, então o seu gráfico, a sua lei de formação, vai ser y igual a ax mais b. O B é onde a reta toca o eixo Y e isso já está na cara aqui. A reta toca o eixo Y em 4, então, portanto, o B é 4. Então, esse carinha aqui a gente já descobriu com bastante facilidade, o B dessa função vale 4. E aí, como que a gente vai fazer para determinar o A? Então, vamos lá. Vamos raciocinar um pouquinho aqui da seguinte forma. Vou reescrever a lei de formação, assim como eu fiz em outros exemplos, né? Como eu descobri o B, como o B é 4, então já vou colocar aqui, ó, AX mais 4. E para descobrir o A, o que a gente vai fazer? Lembre-se que o a gente pode calcular fazendo a variação do Y pela variação do X. Só que para fazer a variação do Y pela variação do X, a gente precisa de dois pontos. Esse ponto aqui ó, é um ponto do gráfico que a gente sabe que o x é 0 e o y é 4. Então, eu vou colocar aqui, ó, o x é 0 e o y é 4. Esse carinha aqui tem essas coordenadas. Esse carinha aqui, atenção agora o que eu vou dizer. Ele não é um ponto que faz parte da função, mas ele é um ponto que faz parte da reta. Então, eu posso usar ele para descobrir a lei de formação, desde que eu entenda na minha cabeça que ele não vai fazer parte da lei da função. Tá? Então, repito, esse ponto é um ponto que faz parte da reta, mas não faz parte da lei de formação. Tá bom? Então, esse ponto ele tem coordenadas, o x dele, ó, o x desse ponto vale 5 e o y vale 6. Então, ele tem coordenadas 5 e 6. Se a gente escrever esses pontinhos aqui, ó, o primeiro, que é 0 e 4, e o segundo, que é 5 e 6, e aplicar aquela regrinha da variação do y pela variação do x, a gente vai ter o seguinte, ó, variação do y é o y de um menos o y do outro. Então, eu vou fazer 6 menos 4. Como eu comecei com o ponto da direita, na variação do x eu vou ter que fazer 5 menos 0, e não 0 menos 5. Então, 5 menos 0, isso aqui vai ficar 2 sobre 5, e portanto A é 2 quintos. E isso implica que a nossa função ela vai ser y igual a ax, no caso 2 quintos de x, e mais o b, que é 4. Então, a primeira, ó, o G1, ó, o G1 aqui, que é para todo x, que é menor do que 5. Lembre-se que aqui ó, é uma bolinha aberta, e esse gráfico só vai até x menor do que 5. O 5 não faz parte, apesar da gente ter usado para descobrir a lei de formação, para descobrir a lei da função, a gente tem que entender que o gráfico só vale para x menor do que 5 por causa da bolinha aberta, tá bom?
Então, 2/5 de x mais 4, a gente já pode ficar aqui em dúvida entre a alternativa D, ó, que tem 2/5 de x mais 4 para x menor do que 5, e a alternativa A, que tem 2/5 de x mais 4 para x menor do que 5, tá bom? A gente já poderia parar por aqui. Por que a gente já poderia parar por aqui? Porque como eu estou em dúvida entre duas alternativas, o que diferencia a alternativa A da alternativa D é que o A aqui, ó, ele está negativo e que o A aqui está positivo, que é menos 4/5 e aqui é mais 4/5. Como o gráfico dessa função ele é uma função decrescente, tá? Como o G2 aqui é uma função decrescente, isso significa dizer que o A dela vai ser um número negativo, ou seja, menor do que zero. Como o A vai ser um número negativo, só pode ser a letra A. Se eu fiquei em dúvida entre essas duas alternativas, a e a D, então, portanto, vai ter que ser a letra A, tá bom? Então já poderia marcar, já fica aí a dica, como é uma questão de marcar, se fosse no vestibular, lá na hora do Enem, por exemplo, isso aí já seria uma boa estratégia para você ganhar tempo. Por isso que é sempre bom ficar atento a essas regrinhas de saber quando a função é crescente, decrescente em função do A, tá bom? Agora, como que a gente faz para descobrir? Mesmo esquema. Então, lá na G2, no que eu chamei de gráfico 2, eu sei que é y igual a ax mais b. E aí, eu quero descobrir o A e o B. O B não vai ser tão óbvio como foi no primeiro, né? O primeiro aqui eu disse que o B era 4 porque eu sabia onde a reta tocava o eixo Y. Essa reta aqui, ó, eu não sei onde ela vai tocar o eixo Y, então o B não é tão imediato. E aí eu vou logo partir para o A, usando aquela regrinha da variação. O A se acha fazendo variação de Y pela variação do X. E aí eu vou pegar dois pontos. Eu tenho esse ponto aqui, ó, que o x é 5 e o y é 5. Vou colocar aqui embaixo, 5 e 5. E tem o outro ponto aqui, ó, que o x é 10 e o y é 1. Então eu tenho esse outro ponto aqui, que o x é 10 e o y é 1. Então fazendo variação do y, e aí você escolhe a ordem. Vai ser o de cima com o de baixo ou o de baixo com o de cima. Vou fazer o de baixo com o de cima. Então 10 menos 5 sobre 1 menos 5. Opa, desculpa, tô errando aqui, viu, gente? Deixa eu apagar. É y, né? Eu botei x. Então, fazendo variação do y, então seria 1 menos 5, ó, 1 menos 5, sobre a variação do x, que seria 10 menos 5. E aí, portanto, eu teria em cima menos 4 e embaixo 5, que nos dá menos 4/5 para o A. Tá bom? Menos 4/5 para o A, já está aqui. Seria a letra A, como a gente já tinha desconfiado. Falta agora achar o B. Como é que vai fazer para achar o B? Reescreve a fórmula com o valor que você achou, ó, y igual a menos 4/5 de x mais b. Coloquei no lugar do A o menos 4/5, que foi o que a gente achou, mais b. E aí, como a gente agora quer descobrir o b, vai ter que substituir o x e o y por um desses valores que a gente achou aqui, que a gente colocou. E aí eu vou escolher o ponto aqui de baixo, eu vou trocar o y por 1 e o x por 10. E aí a gente vai ficar assim, ó, 1 igual a menos 4/5 vezes o x, que é 10. Isso mais b. Gente, menos 4/5 vezes 10, isso aqui vai ficar 1 igual a menos 40, né? Porque menos 4 vezes 10 dá menos 40. Menos 40 dividido por 5, isso vai dar menos 8. Isso mais b. E aí o menos 8 vai para o outro lado, a gente vai ter que o b vai ser igual a 1 mais 8, ou seja, 9. E aí, portanto, a nossa função é y igual a menos 4/5 de x mais 9, como a gente já tinha desconfiado, e, portanto, a alternativa correta, letra A. Gostou do vídeo? Não esquece de curtir, se inscrever no nosso canal se ainda não é inscrito. O Café com Números agradece. Um abraço numérico a todos.